Olá, queridos amigos. É um prazer, uma alegria muito grande estarmos juntos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos de André Luiz. Nós estamos estudando o livro Nosso Lar, um livro que é uma maravilha, que nós convidamos que todos vocês possam lê-lo para compreender melhor como funciona o mundo espiritual nas proximidades do nosso planeta. Então, antes de iniciarmos os nossos estudos, vamos mentalizar Jesus pedindo a paz do Divino Mestre para os nossos corações, hoje e sempre. Pois bem, neste clima de muita união nossa, de muita fraternidade, nós vamos hoje estudar o capítulo 24, que é intitulado O Impressionante Apelo. Esse capítulo é muito interessante, que pela primeira vez eles começam a falar dos problemas da Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial que se aproxima da Terra, num clima de muita angústia, de muito sofrimento, né, de muita luta psíquica entre os vários habitantes do planeta. E nós vamos lembrar que André Luiz está hospedado no lar de Dona Laura, mãe de Lísias, né, seu grande amigo. E Lísias, então, está conversando com André Luiz aqui a respeito desse assunto. Né? E eles ligam, né, o Lísias, né, liga um aparelho em casa à semelhança de um receptor de rádio. Né? Lembremos-nos que nós estamos no ano de 1939. E no ano de 1939 era o ano da proximidade da Segunda Guerra Mundial, e, naturalmente, aqui André Luiz, já em fase avançada de recuperação, aguardava a possibilidade de começar a trabalhar, né, em nosso lar, estava aguardando essa possibilidade, essa oportunidade que ele teria de trabalhar, e, neste momento, hospedado lá com Lísias, está um diálogo muito interessante. Olha que o ano de 1939. Então, ligado o receptor, né, este aparelho semelhante aos nossos rádios, uma suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade. Vendo-se no espelho da televisão a figura de um locutor no gabinete de trabalho. Daí a instantes começou ele a falar. Quando eu disse receptor, a semelhança de rádio, mas esse aparelho tem uma tela, a semelhança de uma televisão, daquelas televisões mais antigas que nós conhecemos. Então, ali ele estava ouvindo o som e estava também naquela tela vendo, né, o trabalho ali do locutor que está falando. Porque esse locutor ele está falando de uma emissora do posto 2. Então, ele diz assim: emissora do posto 2 de Moradia. Moradia é uma colônia espiritual ligada a nosso lar, porém, ela está em zonas ligadas às zonas inferiores. Né? Há uma ligação entre essas colônias, mas Moradia está em zonas mais inferiores do que nosso lar, que está na transição para os planos superiores. Pois bem, diz ele aqui, ó, emissora do posto 2 de Moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Olha que coisa triste a gente pensar aqui, olha. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Novos crimes que lembremos que já tinha ocorrido alguns anos atrás, a Primeira Guerra Mundial, que foi terrível, foi uma calamidade, e foi de 1914 a 1918. Nós estamos falando aqui do ano de 1939, portanto, 21 anos após o término da Primeira Guerra Mundial. Essas negras falanges de espíritos ignorantes, eles estavam
estimulando a guerra na Ásia, porque o Japão começara inicialmente essa guerra contra a China, e aí depois elas vão para a Europa e lá cercam as nações europeias, impulsionando essas nações a novos crimes. O nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho da higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Então, a colônia trabalhava mais próxima à crosta terrena, em zonas de sofrimento, e estava fazendo um apelo muito sentido às criaturas que pudessem ajudar. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara-me as fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando. Aí ele vai explicar para o André Luiz, olha, estamos ouvindo moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Olha só, em agosto de 1939. A guerra estava muito próxima de começar. Os seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Que diz, indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última grande guerra? Ele referindo-se à Primeira Grande Guerra Mundial de 1914 a 1918. Lísias sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. O seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos da vida nova, a que me recolheram. Pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com uma entonação de verdadeiro SOS, quer dizer, um pedido de socorro, né? Vira-lhe a fisionomia batida no espelho da televisão. Demonstrava a ele a ansiedade profunda nos olhos, inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Identificando minhas perplexidades, Lísias esclareceu. Veja, vamos recordar. André Luiz ficara quase 9 anos no umbral, em zonas de sofrimento. Então, provavelmente ele desencarnou por volta do ano de 1930 e fora recolhido no ano de 1938 pelo ministro Clarencio, a pedido, a intervenção espiritual da mãe do André Luiz, amiga de Clarencio. Clarencio, ministro de nosso lar, foi lá, até ministro do Ministério do Auxílio, foi lá para recolher André Luiz, e André Luiz ficara na zona hospitalar de nosso lar, agora já recebera alta, mas ficaram alguns meses em tratamento para recuperação completa, né, da sua saúde espiritual, digamos assim. Que o corpo espiritual dele voltasse à normalidade. Pois bem, em todo esse período, de 1930 em diante, ele não teve nenhuma notícia dos acontecimentos na Terra, porque, enquanto ficara no umbral, não tinha acesso a nenhuma informação, zonas de sofrimento. E depois, em nosso... Evidentemente, para poupar as pessoas de preocupações, não chegavam notícias do planeta, porque se chegasse, ia preocupar muita gente, né? São notícias negativas, muitas delas. Pois bem, Lísia disse, olha, pela sua situação, você está afastado há algum tempo das notícias da Terra, mas entenda que nós estamos nos aproximando de uma catástrofe que vai acontecer em termos de guerra. E o André Luiz
fica curioso com a linguagem, porque há possibilidade, né? Já há possibilidade de entendimento pelo pensamento. Mas o locutor estava falando um português perfeito, com linguagem articulada normal. Né? Aí o Ulisses fala assim, ó, estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas. Quer dizer, seria uma linguagem mental entre as criaturas. Acontece com uma certa frequência mesmo entre nós encarnados, né? Ah, eu pensei em ligar para você agora, mas na mesma hora a pessoa estava ligando, quer dizer, eles dois pensaram em um comunicar-se com o outro e se falaram por telefone. Mas um pensou primeiro, o outro captou a mensagem, falou, exatamente estava pensando em você, você me ligou. Então, essas pequenas situações telepáticas existem entre os encarnados e no mundo espiritual, nas proximidades da Terra, também existem, mas normalmente a linguagem nas proximidades da crosta ainda está relacionada à linguagem articulada, ou seja, a linguagem falada, e não necessariamente mentalizada. Quer dizer, mentaliza-se antes de falar, evidentemente, mas não é comum a transmissão da linguagem telepática nas proximidades do planeta, quando a maioria dos desencarnados ainda está muito ligado às recordações da linguagem natural nossa, que é a linguagem articulada. Pois bem, diz ele aqui, ó, nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Bilhões de criaturas. Emmanuel chega a falar no livro Roteiro em cerca de quase 30 bilhões de espíritos ligados à Terra. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais, quer dizer, as noções de pátria, né, de linguagem, né, os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem aqui ainda condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores da nossa atividade espiritual, existe um elevado número de espíritos libertos de todas as limitações. Mas importa considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Ou seja, mesmo aquele que está capacitado para a linguagem telepática, a linguagem somente pelo pensamento, mas ele está se relacionando e atendendo e ajudando muitos irmãos nossos que ainda pensam que precisa da linguagem articulada e usam a linguagem articulada. Então, ele também, evidentemente, vai usar com esses irmãos para igualar-se à condição em que ele se encontra. Porque se ele tentar só transmitir o pensamento, aquele irmão ainda recém-chegado ou em dificuldade, ele não conseguirá captar bem, né, a emissão desses pensamentos. Ele não está treinado para isso ainda. Então, existe um número muito grande, né, de irmãos que encontram-se nessa situação, então existem as restrições naturais para a utilização pura da linguagem do pensamento. Né? Nada enganará o princípio de sequência perante as leis evolutivas. Neste ínterim, interrompia-se a música e o locutor de moradia, esta colônia mais nas proximidades lá da zona de sofrimento, inserida na zona de sofrimento, emissora do posto 2 de moradia, volta a falar, locutor falando. Continuamos a radiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Os nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional, nos gabinetes políticos. Olha só, hein? Espíritos superiores influenciando os gabinetes políticos para tentar evitar o conflito. Né? Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Então, quando
os governos dos países se encontram excessivamente centralizados em suas decisões, ou seja, os governos ditatoriais, citando aqui no pré-guerra, nós temos os governos da Alemanha, da Itália e do Japão, que estão excessivamente centralizados em suas decisões, com um predomínio das ideias militares, das ideias de guerra, das ideias de domínio e imposição da vontade pela força. E aí, realmente, o mundo espiritual superior tem dificuldade de intervir, porque é uma situação que aquele país, infelizmente, vai desencadear e vai passar por aquela situação. Alguns governos, ainda explicando aqui, né, sem órgãos de ponderação, de conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Isso, né, o locutor de Moradia falando. Sem órgãos de ponderação e sem conselho, e o conselho desapaixonado, repetindo, caminham para uma guerra. Ó irmãos, ele falando, ó irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Então, esse doutor está conclamando as pessoas a se unirem em defesa da paz, em defesa das nações que estão prestes a entrar em guerra. É muito válido esse trabalho dele, né? Um trabalho baseado na fraternidade, no amparo às pessoas que estão em dificuldade, em risco de serem agredidas. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. Agora, Lídias vai explicar um pouco mais. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que eu não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, e a mesma voz se fez novamente. Vocês estão ouvindo agora o terceiro apelo emitido pela emissora de Moradia, né? Emissora do posto 2 de Moradia, continuando a radiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem os destinos da América. Ele está se referindo a espíritos superiores que estão relacionados aos destinos da América. São espíritos muito elevados que trabalham mais próximos a Jesus e que ajudam a amparar e decidir os destinos da Terra na direção da fraternidade, da caridade e do amor. Mas, vejam bem, essas poderosas fraternidades da luz que presidem os destinos da América estão pedindo, nesse nível de elevação, né, cooperai conosco na salvação dos milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância do planeta. Quanto estiver ao vosso alcance, que estava se referindo aos espíritos altamente, né, elevados, que, vamos dizer, que presidem os destinos das Américas, né? Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar antigos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Encerra a transmissão da terceira mensagem, de muito pedido, muito uma mensagem com um sentimento profundo de desejo de ajudar, mas entendendo que realmente a Terra está se aproximando de um momento muito infeliz da sua história. Aí o André Luiz, o Ulisses desligou o aparelho e falou com o André Luiz, enxugando discretamente uma lágrima de seus olhos,
que ele não conseguiu conter. Então, ele, Lísias, estava muito emocionado com esses pedidos da colônia Moradia, porque realmente era muito preocupante o que a Terra iria enfrentar. Aí ele vai dizer aqui no gesto expressivo, falando com André Luiz, né? Grandes e abnegados os irmãos de Moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará, em dias próximos, terríveis tributos de sofrimento. Quando ele diz tudo inútil, nós vamos entender que é no sentido de que não era possível evitar o conflito. Mas é claro que sempre tem muita utilidade quando alguém solicita o amparo do mundo superior, quando alguém trabalha pela paz, sempre é útil. Mas neste caso em especial, o pedido não poderia evitar o conflito. Mas era natural que a Terra tivesse que enfrentar pela lei de causa e efeito coletiva. Vejamos aqui o final das explicações. André Luiz pergunta, preocupado: não há, todavia, um recurso para conjurar a tremenda catástrofe, para tentar impedi-la? Né? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações da colônia Moradia e um de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do Umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina, que é o ministério mais elevado de nosso lar, né, esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável, que devorou excesso de substâncias num banquete, e a crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais, demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto. Lísias convidou-me a recolher. A humanidade é como, na comparação de Lísias, é como se fosse um organismo doente de alguém que devorou excessos de substâncias nutritivas num banquete comum. Então, é inevitável que aconteça a crise orgânica. Por quê? Porque as nações humanas, em grande parte, nutriram-se de orgulho criminoso, né, de vaidade, de egoísmo feroz. E agora as nações experimentam a necessidade de expelir os venenos letais. É muito triste saber que ainda precisamos de passar por situações dessa natureza, mas veja, né, no Livro dos Espíritos, no terceiro livro das leis morais, tem um capítulo sobre a lei da destruição, que fala das guerras. Que a humanidade está numa fase de transição, de transformação moral, mas que, infelizmente, ainda a guerra é um instrumento de provações coletivas que determinadas comunidades ainda precisam de enfrentar devido a uma pesada dívida do pretérito. E essa pesada dívida que nós temos, ela precisa ser corrigida à semelhança de um organismo que expele venenos letais. Então, vejam que foi um conflito terrível, que as estimativas mais conservadoras falam em 60 milhões de mortes causadas pela guerra, de mortes causadas pela Segunda Guerra Mundial. Na Europa, a guerra só não atingiu as Américas, mas houve guerra na Europa, no norte da África, na Ásia, né, nas ilhas do Pacífico, do Japão, das Filipinas, na Indonésia, no sul da Ásia. Então, a Rússia é envolvida no conflito, né, na parte norte da Ásia, enfim, muito triste o que se passou, e de uma destruição coletiva muito grande, que, felizmente, hoje nós estamos aí há pouco mais de 80 anos de distância do encerramento do conflito, e ainda experimentamos conflitos no mundo. Mas, digamos que, felizmente, não são conflitos que levam à guerra generalizada.
são conflitos focais, né? Conflitos pontuais no mundo, como lamentavelmente está acontecendo na Ucrânia, em alguns outros lugares, no Oriente Médio, que está sempre em situações de conflito, agora algumas ameaças com o Irã, enfim. Nós temos situações tristes ainda no planeta, nós temos que orar muito, pedindo a proteção de Deus, do Cristo e das fraternidades de luz que regem os destinos do planeta Terra. Nós temos que orar e pedir um amparo, mas, por outro lado, vamos emitir de nós, sempre que pudermos, os melhores pensamentos, e não emitir pensamentos de ódio contra A ou B, contra líderes ou países, porque são irmãos nossos, coitados, em sofrimento ainda, que estão passando por situações calamitosas. Alguns dos que são agressores ainda vão pagar perante as leis. Os agredidos estão se libertando do passado de alguma forma, já pagando seus débitos. E assim a humanidade caminha através dessa seleção natural dos espíritos, daqueles irmãos infelizes que não poderão mais permanecer em nosso planeta e que serão certamente designados pela justiça superior a passarem períodos encarnatórios em mundos mais primitivos, auxiliando os nossos irmãos que estão dando os primeiros passos no caminho da humanidade, do planeta deles. Então, essas informações de Lísias. E outra coisa, mais adiante aqui em nosso lar, o assunto da guerra vai voltar a ser abordado, porque lembremos-nos que aqui neste capítulo, Ulisses falou que eles estavam no mês de agosto de 1939. Lembremos que no dia 1º de setembro estourou a Segunda Guerra Mundial com a invasão da terrível máquina de guerra nazista alemã contra a Polônia, destruindo quase que integralmente a Polônia. Sendo que, na margem do lado leste, oriental, as forças da Rússia também invadiram a Polônia e dividiram-na ao meio com os nazistas, como se um país pudesse ser dividido entre duas nações belicosas, né? Mas isso aconteceu e dali o conflito se estendeu até maio de 1945 na Europa, quando houve a rendição incondicional das forças alemãs e italianas, e também com a rendição do Japão em agosto de 1945, após o lamentável episódio da destruição das bombas que lá foram lançadas. Enfim, nós estamos caminhando positivamente, não vamos falar que estamos trazendo notícias negativas, não. Nós estamos trazendo notícias que são verdadeiras quanto às necessidades que coletividades humanas ainda precisam de enfrentar certo sofrimento perante, né, a lei de causa e efeito que rege a situação coletiva das nações. Mas nós notamos que nos últimos 80 anos, muitos esforços têm sido desenvolvidos para evitar que a guerra se generalize, porque conflitos localizados, focais, em que ainda perecem milhares de pessoas, provavelmente ainda vão continuar. Mas nós rogamos muito para que não só esses conflitos focais, claro, mas rogamos muito para evitar o risco de situações de conflitos generalizados, porque hoje o poder destrutivo é muito grande. Exatamente pelo poder destrutivo ser muito grande, é que talvez funcione como um fator de dissuasão, um fator inibidor para que os governos não tomem decisões extremas, porque senão haverá uma guerra sem vencedores. Nós agradecemos muito a Deus, a Jesus, a oportunidade do estudo, agradecemos ao querido André Luiz por esta obra extraordinária que está trazendo para nós, que trouxe para nós e que nos traz muitos ensinamentos, e continuemos em nossos corações com os pedidos pela paz do mundo, conforme a emissora Moradia está nos ensinando. Agradecemos as vibrações carinhosas e amigas de todos vocês e rogamos novamente para que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre, em nossos lares também. Obrigado.